Quero falar com vocês sobre experiências sobrenaturais com Deus. E será que eu posso viver uma experiência sobrenatural com Deus? Você já teve essa experiência? Talvez você está aqui até porque você teve alguma experiência sobrenatural. E nós vamos então conversar um pouco mais sobre isso. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 1, ele fala assim que, para mim, talvez fosse até melhor que eu já fosse estar com o Senhor, mas eu preciso ficar vivo para produzir frutos para Jesus Cristo nessa dimensão, nesse tempo que nós estamos vivendo. Então, experiências sobrenaturais, elas sempre são para glorificar o nome de Jesus, e elas sempre também, eu percebo que elas trabalham para restauração de vida de pessoas, de lugares, de ambientes. Existem diversos propósitos. Uma coisa que você precisa ficar atento: se essa experiência ela glorifica o nome de Jesus. Uma coisa importante sobre essas experiências sobrenaturais. Agora, Deus pode te preparar para coisas que vêm na sua frente. É claro que Deus não vai te contar tudo, porque para cada dia basta o seu mal, né? Não que a sua vida vai ser só mal, não é isso que eu estou falando. Mas você precisa andar em fé e na dependência de Deus e ter essa vida de confiança. Mas existem coisas que Deus pode te mostrar, coisas que talvez está aqui de 6 meses na frente, 1 ano na frente. Se você é alguém que ministra na igreja, eu quero falar aqui uma coisa importante. Deus pode te levar a ver uma pessoa em determinado lugar, ou ver uma cor de roupa, ou ver alguma coisa, e Deus te contar algo sobre aquela pessoa. Talvez Ele não fale tudo no momento, mas Ele fale alguma coisa, e quando você tem contato com aquela pessoa, seja na igreja, na administração, ou até mesmo em um lugar fora também, você já teve aquela experiência sobrenatural, você já teve aquela experiência de visão ou de um sonho, e você já vem aplicando aquela palavra que Deus te deu. Agora, isso só vai ser possível se você tem essa vida com Deus, se você entregou sua vida para Jesus, você está buscando a Jesus. Isso vai vir para trazer, provavelmente, nesse exemplo que eu disse, uma restauração na vida daquela pessoa. Algo que Deus está querendo fazer. E o que é essa restauração? Cura, libertação e salvação. Aí pode ser cura física, hoje em dia tem a expressão, né, de cura também em outras dimensões da alma, né, que seria cura emocional. E a libertação também de muitas pessoas que precisam fortalezas mentais e outras coisas, ataques espirituais. Então, muitas vezes, Deus pode te dar experiências para trazer libertação para a vida de pessoas. Pode ser para a sua própria vida também, Deus já te preparando para coisas que virão. Então, essas são experiências que Deus tem dado nesses últimos dias. Tem pessoas também em alguns países onde não pode ser pregado o evangelho, Deus tem dado experiências sobrenaturais, revelando a verdade sobre Jesus. Boas notícias a respeito de Jesus, sobre quem é Jesus e coisas assim que têm acontecido. Eu sei que existem poucas informações sobre esses assuntos, mas é um assunto que precisa ser falado, que é algo que vai aumentar nos últimos tempos. Uma pergunta que às vezes eu tive: como você pode, por exemplo, profetizar sempre, está sempre profetizando, ou coisas assim? Primeiro, existe um dom ministerial, que é um dom para o ministério de profeta, sim. Agora, como que se dá essas revelações? A palavra de Deus lá em Joel 2, no versículo 28, estamos falando aqui de experiências sobrenaturais, tá, gente? Fala aqui: depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Então, esse fluir do Espírito Santo vai aumentando à medida que se aproxima a volta de Jesus. E Deus vai se revelando também com poder sobrenatural. E é bom você saber qual é a verdade da palavra de Deus sobre isso, para você ficar sempre na verdade e não ser enganado nem confundido. E como você fica na verdade? Tendo uma vida de relacionamento com Deus.
E é aí que você pode ser levado a ter experiências no terceiro céu, como o apóstolo Paulo disse, e ver coisas que você nem mesmo pode falar, que são segredos. Imagina você ter essa experiência, que coisa preciosa. O apóstolo Paulo fala de um homem que eu vou ler aqui com vocês. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou em mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Tá, existe um contexto aqui, mas para fazer uma aplicação prática para a sua vida. Quando Deus te dá experiências sobrenaturais, não é para você se gloriar. Essas experiências sobrenaturais, elas vêm, o apóstolo Paulo mesmo disse aqui, vem para que você venha trazer verdades à terra, para que venha trazer convicção sobre a sua vida, de coisas que Deus tem para a sua vida, tem para essa terra. Essas experiências sobrenaturais vêm para glorificar o nome de Jesus. Se você for parar para meditar sobre experiências sobrenaturais, no final você vai chegar nisso. Toda experiência sobrenatural vem para glorificar o nome de Jesus. E vem para trazer verdades espirituais, vem para trazer... Ele fala aqui, porque eu estaria falando a verdade. Evito fazer isso. Ele evita se gloriar, mesmo que teve experiências sobrenaturais. Ele evita se gloriar. Evito para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou em mim ouve. Então, o mais importante é o que se vê ou que se ouve ao seu respeito. Falando de coisas sobrenaturais, em pouco tempo é difícil da gente se aprofundar nisso. Agora, como você, vou responder a pergunta, pode profetizar constantemente? Se você tem um relacionamento com Deus, Deus já vai te dar palavras antes e até pessoas antes. Mas, se o dom está em operação na sua vida, é uma capacitação sobrenatural. Que através dessa vida de relacionamento com Deus e da convicção do que Deus chamou para fazer, o Espírito Santo te dá sobrenaturalmente. E já é uma profecia bíblica, como nós lemos aqui, Joel 2:28. Vossos jovens profetizarão. Vossos jovens profetizarão. Derramarei do meu espírito, seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e jovens terão visões. Então, esse é o momento que muitas pessoas estão tendo visões espirituais, sonhos, né? E Deus ativando também, vamos dizer, restaurando o ministério profético. Experiências proféticas sempre vêm para glorificar o nome de Jesus. Estou fazendo aqui algumas considerações sobre coisas sobrenaturais. Agora, uma coisa muito importante. O que é profético? Profético não necessariamente é você entregar uma palavra profética individual para alguém. Profético é você fazer e falar o que Deus está querendo nesse momento e nessa geração, em um lugar ou na sua própria vida. Profético é você interagir com a vontade de Deus. É fazer, é falar o que Deus está querendo. Alguém pode pregar uma mensagem profética e você talvez, se você não estiver bem atento, você nem percebe. Mas ele está pregando uma mensagem, ou está te falando algo que é o coração de Deus, que é o que Deus está querendo falar para aquele momento. É quando a palavra de Deus vem e entra no nosso tempo. Olha o que diz em Efésios capítulo 5, versículo 15. Tendo cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios,
aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Aqui a palavra aproveitando ao máximo cada oportunidade tem uma expressão remindo o tempo. Essa expressão remindo o tempo quer dizer que Deus ele tem o poder de trazer de volta oportunidades perdidas. Tem gente aqui me vendo que acha que perdeu oportunidades, que acha que tem coisas que não voltam mais. Agora, Deus tem o poder de trazer de volta, da forma dele. Ele traz de volta oportunidades perdidas. Ele traz de volta oportunidades hoje na sua vida, oportunidades que você perdeu. Agora, o que é importante sobre isso? Você precisa descobrir qual é a vontade específica, qual é a vontade de Deus para a sua vida. Quando você vive considerando a vontade de Deus, isso aí vem sabedoria. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você vive considerando a vontade de Deus para a sua vida, sabe o que vai acontecer? Oportunidades que você acha que se perderam, anos que você acha que se perderam, Deus vai começar a restaurar e trazer isso de volta. Trazer oportunidades perdidas de volta. Que coisa linda! Quando você está nesse ambiente da glória de Deus, quando Deus... O que quer dizer isso? De uma maneira mais simples, você entende que Deus é soberano. Quando você entra nesse reino mais profundo, onde você deixa o rio de Deus te levar, você passa a ter experiências pessoais, experiências sobrenaturais com Ele. Ele vai te falando, Ele vai soprando todo o mal para bem longe da sua vida e Ele vai construindo em você a vontade dEle, que nem sempre é algo que vai suprir a expectativa do mundo, mas Deus vai te fazer ir encaixando dentro de você em todas as áreas. E isso também vai sair pelo lado de fora em algum momento. Agora, nós andamos por fé e não pelo que vemos. Lá em Hebreus 11 fala que aqueles que esperaram em fé, eles viveram nessa terra como em terra alheia, porque eles consideravam que as coisas celestiais eram mais importantes do que as coisas desse presente século. Então, Deus pode sim te dar experiências sobrenaturais, e essas experiências sempre vêm para glorificar o nome de Jesus, para restaurar a sua vida, ou também restaurar a vida de outras pessoas. E se Deus te mostrou algo que não é tão bom, é porque Ele está querendo trazer o livramento para você. Sempre que Deus mostra é para livrar. Se Deus te mostrou algo que não é tão bom, você entra em oração, se for preciso agir. Ele vai te dar sabedoria para isso, entra em oração, Ele vai te falar, Ele vai te guiar. Mas Deus está sempre querendo restaurar pessoas, Deus está sempre querendo restaurar lugares, Deus está sempre querendo restaurar vidas. Entenda isso. Então, experiências sobrenaturais existem e elas estão aumentando. E o apóstolo Paulo fala de terceiro céu. Que coisa linda! Terceiro céu. Se você fica só debaixo do primeiro céu, que é esse céu que se vê, isso pode ser muito cansativo. Isso só está no nível mental, no nível racional. O segundo céu, ele é bom, mas ele é um lugar de batalha espiritual. Anjos e demônios ali, toda uma guerra espiritual acontecendo. Se você ficar nessa segunda dimensão, que, por exemplo, para exemplificar isso na oração, se você ora apenas com a sua mente, no seu racional, isso pode ser cansativo. Se você ora em línguas e fica ali só naquela batalha espiritual, isso é bom, mas você tem que saber o momento de sair dessa batalha espiritual. Já foi vencido, sai. E tem tempos da sua vida que Deus está falando, é o tempo de você descansar e se aquietar. Você sai dessas duas dimensões da oração. No racional, que seria ali no primeiro céu, coisa só racional, mental. Sai também da batalha espiritual do segundo céu ali. Batalha espiritual, aquela coisa cansativa, pode cansar até sua mente, seu físico. E você vai para o terceiro céu, os reinos da glória. Como você entra lá? Você entra pela soberania de Deus, você entra pela graça, por meio da fé. Fala, Deus, me leva para o seu
esses lugares mais fundos, para os reinos da glória. Me leva para esse lugar na sua presença. E Deus vai te levar àquela oração que Jesus falou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Quando Jesus está falando aquela oração, ele está falando de uma oração no lugar mais profundo. A oração do Pai Nosso é uma oração no lugar mais profundo, nos reinos da glória. Você fala: Senhor, eu preciso ser restaurado, as minhas forças, tua palavra diz que esperam no Senhor renovarão suas forças. E se você ficar só nessa oração mental, ou nessa oração até em línguas, rodecandorevas, usando as línguas que você Deus vai te dando mais, mas isso aí pode ser cansativo também. Quando você está na batalha espiritual, você tem que saber o momento de sair. Está em oração, jejum, oração em línguas, é muito bom. Oração em línguas, você precisa orar todo dia. O apóstolo Paulo falou que orava mais do que todos vós, ele fala, né? Agora, isso também pode ser cansativo. Você precisa ir para onde? Para os reinos da soberania, os reinos da glória de Deus, onde Deus muda decretos espirituais, onde Deus quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Em outras palavras, Deus envia sua ordem à terra e a sua palavra corre velozmente. Onde Deus fala e o negócio muda, onde você colhe mesmo em lugar que você não plantou. Por quê? No nível da fé, você está ali nessa dimensão da fé. Você está numa dimensão ainda onde você está assim, cooperando com Deus, mas existe ainda muito de você. É onde as águas vão nos joelhos. Eu já gravei isso aqui, 3 dimensões espirituais. No nível da unção, é onde as águas estão na altura da sua cintura, por exemplo. E tem você e o Espírito Santo trabalhando juntos, muito bom. Mas quando você entra no lugar mais fundo, você entra na soberania de Deus. Aí, lá a sabedoria de Provérbios fala assim: planta que você vai colher. Quando você está na soberania, Deus fala: você vai colher onde você nunca plantou. Por quê, Senhor? Porque eu sou soberano e eu sou o Senhor. E você está aqui na minha presença, se você me ama, eu luto por você e eu faço o negócio acontecer, porque eu sou Deus, sou soberano e está tudo certo. Meu Deus do céu, se você se abrir para o que Deus tem na sua vida, se você desejar isso, peça para Ele, Ele vai te levar para coisas lindas e profundas que Ele tem para você e para sua família e para pessoas ao seu redor que vão ser também muito abençoadas através dessa transformação que Deus está fazendo agora na sua vida. Pai, obrigado pelo seu amor. Eu peço que o Senhor venha trazer esses entendimentos espiritual, que não seja apenas algo mental, mas que seja uma revelação espiritual, uma informação celestial sendo revelada. Peço que o Senhor abra os olhos do entendimento e traga iluminação espiritual. Abra os olhos do entendimento para compreender essas verdades espirituais, em nome de Jesus. Deus te abençoe.